Boa tarde. A gente vai começar então a aula de hoje falando sobre filas, né? A gente viu pilhas na última aula e eu vou tentar mostrar de uma forma muito semelhante. Vocês vão ver que a fila vai ser bem parecida com a pilha, só que vai ter alguns detalhes assim, né? Alguns detalhes, é claro. É claro que é uma estrutura diferente, senão não levava um nome diferente. Mas além disso, ela também vai ser um pouquinho mais complexa porque a gente vai ter dois ponteiros, né? Na pilha a gente só tinha o topo, na fila a gente vai ter dois ponteiros. Mas vamos começar assim abrindo aqui o código da última aula. Deixa eu ajustar o tamanho, eu esqueci de ajustar o tamanho da tela aqui. Tá. E a largura? Acho que esse é o máximo. Ok. Eu deixei aqui o código, o último código que a gente viu na aula passada. A gente tinha visto essas operações, né? Push and pop, né? Essa última versão que a gente implementou na aula passada, que era uma pilha de caracteres, né? Mas isso aqui serve para qualquer tipo de dado, tá? Podia ser struct ou até outras coisas mais complexas, né? Em C++ podiam ser objetos, etc. A gente tinha essa ideia de que a gente tem o ponteiro do topo. Eu chamo de ponteiro, não é um ponteiro, não é uma estrutura primitiva do C. Não é o ponteiro no sentido de ser o endereço né, de uma variável, a estrutura primitiva que grava o endereço da variável em C. Mas é um ponteiro no sentido que a função é igual, é a função de apontar para uma posição naquele array, tá? Mas aqui é um inteiro, tá? Esse ponteiro é um inteiro. Podia ser feito com ponteiro puro também, tá? E aqui a gente fez um exercício de encontrar o parênteses, se vocês lembram, né? Que a gente ia olhando essa string, a gente colocava na pilha a posição do abre parênteses, depois se encontrava um fecha parênteses, a gente tirava da pilha o último parênteses colocado, a posição, e daí encontrava a posição correspondente para mostrar na tela aquele segmento, né, da expressão que estava nos parênteses correspondentes, né? Tá? Então, a gente vai fazer uma coisa parecida agora para a fila. Tá? A fila, eu vou começar aqui mostrando na tela do tablet a ideia da fila. Deixa eu pegar e abrir aqui. A ideia da fila vai ser a seguinte. A gente tinha na pilha, começar da pilha e vamos para a fila. A gente tinha na pilha um array e tinha um ponteiro que apontava para o topo. E à medida que a gente ia colocando coisas no topo, a gente ia apontando para o próximo endereço, né? Colocava uma coisa, vamos dizer que fossem números inteiros, né? E daí avançava o topo. Colocava outra coisa e avançava o topo. Colocava outra coisa e avançava o topo. E daí na hora de remover coisas da pilha, a gente descia o topo e retornava aquela coisa, né? A gente considerava que essa coisa já estava daí fora, né? Mas a gente não chegava a apagar, né? Lembra que deixa aqui, mas a gente vai sobrescrever na próxima vez, né? E aqui a gente fazia isso aqui também. E assim por diante, né? Na fila,
Na fila a gente vai ter dois ponteiros. A gente vai ter o topo. É como uma fila de banco, uma fila de supermercado, etc, tá? Então a ideia é que a gente vai ter... Vamos chamar de início e fim, em vez de topo daí. Vai ter o início da fila e o fim da fila. Vamos usar outra cor aqui. A gente vai ter o início. Início. A gente vai ter o fim. E quando a gente começa, né, a gente vai ter o início igual ao fim, tá? Os dois são iguais, apontam para o mesmo endereço. E na fila, a ideia da fila, tá? Intuitivamente mesmo, se vocês pensarem uma fila de banco, né? First in, first out, tá? É essa sigla que a gente usa. FIFO, né? Na pilha a gente falava LIFO, né? Last in, first out. Last in, first out. Isso é pilha, né? E agora a fila vai ser FIFO, né? Tá? First in, first out. O primeiro a chegar na fila, o primeiro a sair da fila, tá? Então, a gente vai começar colocando um valor nessa posição inicial e daí a gente avança o início. Como a pilha, tá? É como o topo da pilha nesse caso. Coloca um valor, avança o início. Então, o início sempre está apontando... Desculpa, é o fim, né? Isso. Fim, início. O início se refere a onde a gente vai consumir os dados. O fim é onde a gente vai colocar os dados, tá? O fim é o topo. A gente sempre entra no fim da fila, né? Para ficar intuitivo, a gente não vai fazer essa troca que eu fiz agora. Então, me perdoem aí pelo equívoco. Apesar que funcionamento é o mesmo, né? Se a gente fizer certinho, o nome que tu dá não interessa muito, mas é importante a gente se entender, né? Então, o fim, esse ponteiro do fim, ele sempre aponta para a próxima posição vazia, onde vai vir o primeiro, onde o próximo elemento vai ser inserido, né? Então, por exemplo, se eu vou colocar um novo elemento, eu vou colocar nessa posição do fim, e daí eu vou avançar o fim para a próxima posição vazia. Ele aponta para onde vai quem for chegar agora na fila, né? Já o início, ele vai avançar conforme eu vou tirando da fila. Então, quando eu tirar esse elemento, eu aponto para o próximo início, certo? E daí aquele elemento que estava ali, ele já não é mais válido, né? Tá? Então, se eu tirar o 3, né, eu vou ter que avançar o início de novo. Até que a fila vai estar vazia quando o início alcança o fim. O início da fila apontar para o fim da fila. Daí eu sei que eu não tenho mais nenhum elemento na minha fila, tá? Esse é o funcionamento básico da fila. Agora eu vou entrar em alguns detalhes que vocês já devem estar se perguntando. Uma das coisas que vocês talvez estejam se perguntando é como é que eu faço quando chegar lá no fim, né? Porque assim, eu digo, quando isso aqui vai correndo para a direita, né? Se a gente vai avançando o fim para cá e o início vem alcançando o fim, certo? Vai chegar uma hora que eu ocupei todas as minhas posições, eu não tenho mais espaço. Desculpa. Então, como fazer nessa hora, né? O que a gente faz? Esse é um problema, né?
E a solução é que a gente vai trabalhar, na verdade, com o conceito de fila circular, tá? A fila circular, outro nome para fila em computação é buffer, tá? O significado é o mesmo. A fila circular vai fazer com que o fim, quando o fim chegou aqui no limite do array, ele volta para cá. E ele segue preenchendo aqui. Tá? Eu vou mostrar um exemplo. Vamos do início. Vamos colocar os dois juntos. Eu tenho que tentar juntar de um jeito que eu possa separar depois aqui. Estão os dois juntos. E aqui está vazia a minha fila, certo? Aí a gente coloca um elemento. Eu avanço o fim. Eu coloco outro elemento. E eu avanço o fim. E eu coloco outro elemento. E eu avanço o fim. Tá? E assim por diante. Eu posso consumir um elemento. E eu avanço o início. Eu posso inserir outro elemento. Avanço o fim da fila. Eu posso, de repente, agora consumir dois elementos. Eu posso inserir mais 3 elementos. Vamos inserir 2, né? Porque aí chega naquela hora crítica. Menos 1, 2, tá? E aqui eu vou consumindo também. Consumir só mais um, pronto. Digamos que eu estou nessa situação aqui, tá? O que vai acontecer agora? O próximo elemento, digamos que seja o 7. Eu vou colocar o 7 aqui. E daí esse fim, ele não tem mais para onde ir para cá, ele vem para cá. Certo? Na hora de consumindo esses elementos, eu vou consumir 2. Eu vou avançando 2 também. Tá? Eu tenho um elemento ainda na minha fila, no meu buffer, né? Se eu for inserir mais um elemento, se eu não inserir nenhum elemento, tá? Se eu for consumir o 7 para esvaziar a minha fila, por exemplo, então o que vai acontecer é que eu vou consumir o 7, vou remover da fila, né? E vou colocar esse início de volta para lá, pro índice, né, inicial do meu array, né? E ele se encontra com o fim de novo, indicando que a fila está vazia, como a gente já tinha conversado. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Tá. Agora, se eu quero inserir um novo valor, é a mesma coisa também. A gente pode... Eu vou colocar ele aqui e eu sigo como eu fiz no início. Certo? Eu não sei se alguém estava com o microfone aberto, eu ouvi uns sons aí. Ou se fui eu mesmo, tendo meu retorno. Bom, já em dúvidas podem perguntar, tá? Acho que por enquanto tá meio básico o negócio. Tá, um jeito de representar isso aqui, pessoal, vai ser na forma circular. Isso aqui se chama, a gente chama de buffer circular, tá? Geralmente se desenha um círculo. Aqui vou desenhar ele azul. Enfim, não tá muito bonito. Tá? Eu tenho um círculo e eu tenho daí o ponteiro ali que é o início. Eu ia usar as cores que eu usei antes, se eu me lembro era o vermelho, era o fim, e o verde era o início, né?
E daí o que acontece é que a gente vai movendo isso, né? A gente coloca os valores, a gente vai colocando os valores e esse fim ele vai avançando, né? Até chegar sempre apontando para a próxima posição vazia. E o início vai seguindo ele, né? Então o início, quando eu for consumindo os valores, eu vou removendo dessa forma também. Tá, isso aqui pode dar voltas e voltas, então o fim ele vai dando voltas e o início vai tentando correr atrás. Quando o fim alcança o início, desculpa, quando o início alcança o fim, a gente tem uma fila vazia, tá? A gente vai ter um problema também com a fila, que eu vou mostrar em seguida, mas um problema que a gente tem conceitual com a fila é que como a fila tem esses dois ponteiros, tá, quando o início alcança o fim, eu sei que a fila está vazia, mas como é que eu sei quando ela está cheia? É o mesmo problema, na verdade é a mesma situação, porque a fila vai estar cheia quando o fim alcançar o início. Se eu vejo que o fim é igual ao início, ou o início é igual ao fim, dá na mesma, certo? Então, se eu estou preenchendo numa velocidade muito maior do que a gente está removendo, ela vai enchendo, né? E esse fim vai avançando, avançando, avançando até que chega aqui no início, né? Vai estar apontando para o mesmo lugar. Ficou horrível, né? Tá botando isso aqui. Tipo, depois que eu preenchi tudo, né? Eu tô falando aqui. 8, 9, 3, menos 1. Tá? Aqui também teria que estar preenchido. Muito grande. Aí eu tô com a fila cheia. Na prática não é muito legal a gente usar esse. Não é viável a gente usar isso, porque a gente não sabe daí se ela tá cheia ou se ela tá vazia, né? Olhando para a fila. Se o fim é igual ao início, ou eu tô com a fila cheia ou eu tô com ela vazia. Então, na prática, o que é muito comum se fazer, que é um jeito, digamos assim, para manter a coisa simples, é dizer que a fila tá cheia quando eu preenchi, quando o fim é um antes do início. Aí eu já digo que ela tá cheia. Mas notem que eu não estou usando esse espaço aqui, tá? Esse seria o próximo espaço que eu colocaria alguma coisa, né? Então eu acabo ocupando. Eu não ocupo todos os espaços. Eu vou ter sempre um espaço a mais, um espaço vazio a mais na minha fila. Se a situação de memória é muito crítica, esse não é o jeito legal de fazer. Outro jeito de fazer é tu ter uma terceira variável que marca quantos elementos tu tem na fila, tá? Aí depende também do quão crítica é a memória da fila, mas geralmente o espaço de um elemento numa fila não é um problema tão grande, né? Então, um jeito elegante de fazer, manter as coisas simples, é dizer que a fila tá cheia antes de chegar no fim. Um antes, né? Vamos pro código agora, que eu já falei bastante. Tá. Como é que a gente implementa isso? Então a gente vai criar uma fila. Vamos fazer uma fila de inteiros logo de início. Vamos colocar 10 elementos, né? Uma fila de 10 elementos. E a gente vai ter o início, o int, né? E o fim. Tá? E daí a gente tem que ter, deixa eu dar um return 0 aqui. A gente tem que ter os métodos para inclusão, as funções, né, para inclusão e remoção. Inclui, né,
ou passar o número que eu quero incluir, vamos chamar de V, para ficar parecido com o que a gente usou umas aulas atrás. E daí, para eu poder incluir, por enquanto eu não vou olhar a quantidade de elementos que eu tenho, se eu tenho espaço ou não, tá? Vamos primeiro na versão mais simples. Eu vou colocar na posição do início, né? E vou incrementar o início. Para me remover, eu vou retornar o valor, né, inteiro. Para isso eu vou retornar o valor. Desculpa, aqui eu tô falando fim, gente. Ai, meu Deus. Fim, tá? A gente coloca no fim da fila. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Fim, tá? Fim. Pra gente remover, a gente remove do início, tá? Daí o que a gente faz é que a gente vai retornar. A gente vai ter que avançar o início, a gente vai ter que pegar o valor e avançar o início, tá? Aqui entra um problema o seguinte, que eu tenho que primeiro... Depende se o início está apontando para o valor atual ou para um valor antes, né? Deixa eu voltar aqui para o tablet para falar isso aqui para vocês. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o início está apontando... Vamos começar do zero aqui para mostrar. Digamos que eu comecei aqui. Vou começar mais para cima, porque eu sei que eu vou avançar e essas setinhas vão ficar tortas demais. Vou colocar aqui. E vamos apagar o que eu tenho. Eu estou com o início e o fim apontando para o mesmo lugar. Notem que dessa forma eu coloco um elemento no início e eu avanço, né? Se eu for remover, eu tenho que olhar exatamente para onde está apontando o fim. No topo, na questão do topo, eu decrementava o topo, lembra? E depois eu retornava. Primeiro eu decrementava e depois retornava. Então era uma coisa mais simples, eu decrementava e depois retornava. O fim eu vou ter que incrementar o fim, certo? Mas eu tenho que primeiro incrementar o fim e depois retornar o valor que ele estava apontando antes de ter incrementado ele, tá? Esse é o problema que eu estava querendo falar para vocês. Deixa eu ver o que alguém falou ali. Isso. Os dois avançam, tá, Wesley? Os dois avançam. Sempre avança, tá? Nunca retorna. Daqui a pouco eu vou falar também como é que faz a questão do retorno, tá? Mas assim, a gente vai retornar de um jeito diferente. A gente nunca vai decrementar, a gente vai fazer ele dar uma volta, né? Ele vai... Quando chega no fim, ele volta a zero. Aqui... Ai, gente, eu tô trocando ainda, né? Eu fiz agora... Deixa eu voltar ali só para desfazer essa confusão. Eu continuo trocando as bolas, tá? Aqui tudo que eu falei é o contrário. É o fim da fila que avança. Desculpa. Assim, né? Tá, então... Vamos de novo. Comecei assim a situação, então... Eu vou colocar um elemento aqui e daí eu avanço o fim da fila, tá? Gente, avança o fim da fila, certo? E o início fica lá. Eu sempre coloco no fim da fila, tá? Aí, quando eu for remover o próximo valor, notem que o início é... o próximo a ser removido, né? É o início da fila. O início da fila está atrás, é isso a confusão que eu estou fazendo na hora de explicar para vocês, tá? Mas o início da fila, ele tem que ser avançado, certo? Mas eu tenho que retornar o valor que ele estava apontando antes de avançar, tá? É isso que eu estou falando.
Então, só para explicar, eu não sei, vocês devem ter notado a confusão que eu fiz, né? Ah, a gente entra pela porta da frente, né? A gente começa pela entrada. Como é que... Aí a fila Tu tem que inverter teu pensamento, né? Porque tu entra pelo fim. A entrada da fila é o fim dela, né? O início é a saída da fila, certo? Então, isso que eu fiz algumas confusões aí, mas espero que não tenha atrapalhado o entendimento de vocês, tá? Então aqui a gente está avançando o fim, beleza. Na hora de colocar, tá tranquilo, porque a gente coloca e depois avança. Na hora de remover, eu tenho que ter um valor temporário, tá? Um valor V, que vai ser o valor que ele estava sendo apontado no início. Então, é o valor que estava no início da fila. Eu vou daí avançar o início e depois eu retorno V. Tá? Eu tenho que fazer tudo isso porque eu não posso retornar e depois eu não posso fazer isso aqui, olha, em duas linhas. Tá? Eu não posso. Por quê? Porque daí eu nunca vou executar a linha 16, tá vendo? Tá? Um truque que dá para fazer, mas eu não vou fazer com vocês, é fazer isso aqui, olha. Return, fila, início, mais, mais. Isso aqui até funciona. Porque ele vai incrementar início, ele primeiro vai usar início para indexar a fila e depois vai incrementar, tá? Mas isso aqui assim, é só deixar a coisa complicada de ler, também não economizar linha para economizar uns bytes ali de escrever um pouquinho a mais para ter uma coisa mais legível, acho que não vale a pena fazer uma economia dessas, né? Vamos lá de novo, eu acabei apagando demais. V igual. O que está acontecendo aqui? Era para dar dois espaços, ele está dando um só. V igual a fila do início. Tá? Aí a gente incrementa o início e depois a gente retorna V. Tá? Isso aqui tem que ser declarado. Vamos declarar separado, fazer tudo separadinho assim, tá? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Tá, agora o problema da fila circular é o seguinte, se esse fim for maior do que o último índice, tá? Maior do que o máximo, que aqui nesse caso é 10. Mas o ideal seria a gente ter, lembra aqui, olha, linha 3, 10, né? O ideal seria a gente ter definido isso, né? Eu posso colocar aqui. Aqui eu ponho o máximo, né? Daí a gente pode depois mudar se quiser, né? Então, se o fim for maior ou igual ao máximo, por que maior ou igual? Porque o índice começa em 0, então se eu tenho 10, ele vai de 0 a 9. Quando eu cheguei no 10, eu já estourei, certo? Então, se o fim, e assim, ele nunca vai ser maior, porque eu vou pegar quando ele for igual e já vou cuidar desse assunto, né? Então, se ele for igual ao máximo, o que eu vou fazer? Aí o fim vai ser 0. Tá? Esse é o wraparound, é a forma da gente fazer a volta, né? A mesma coisa vale para o início. Aqui, né, para início daí. Tá, isso aqui vai fazer a fila dar voltas e a gente não vai ter que se preocupar com
com a volta, né, da fila. Agora tem a questão do teste, se está vazio ou se está cheio também. Esse teste, para inclusão, era melhor que a gente fizesse antes de incluir, né? A gente não quer incluir numa fila cheia. Certo. Para a gente ver se... Bom, vamos primeiro fazer o vazio, que é mais fácil, tá? Eu quero falar primeiro do vazio, que eu acho que é mais simples, e depois a gente fala do cheio. Eu não quero remover de uma fila vazia, tá? Para a gente ver se a fila está vazia, eu tenho que ver se o meu início é igual ao fim. Esse é bem simples, né? Então a gente pode fazer esse teste já aqui. Eu vou deixar a declaração de variável aqui em cima, tá? Porque geralmente em C se recomenda que a declaração das variáveis seja no início da função, tá? If início igual a fim, eu posso dar um erro fila vazia. Tá? Se o início for igual ao fim, erro de fila vazia. E não faço nada, daí seria melhor não fazer nada, né? Então eu vou dar um return, eu não sei, vamos determinar um valor ali, né? Botar um -1 ou -27, sei lá, vai ser um código de erro que a gente vai dizer, tá, quando chegar a -27 teve um erro. Claro que não pode ser um valor possível, né? Digamos que eu estou trabalhando só com inteiros positivos e se eu botar um valor negativo quer dizer que foi um erro. Por exemplo, né? Tá, daí eu encerrei o programa aqui. Essa função aqui. A questão, tá, isso aqui, tudo bem, a gente testa antes. A questão aqui é um pouco diferente. Para inclusão, eu tenho que ver se esse meu valor, se o próximo valor já seria o valor que coincide com o início, certo? Porque é um antes eu vou parar, então na hora de incrementar ele vai coincidir. E isso não pode acontecer. Tá? O que eu quero dizer, deixa eu voltar para o tablet aqui. Vamos para a situação aquela de fila cheia. Eu botei quase que um crescente aqui, né? Não queria fazer isso. Bom, tá, azar. Aqui. Tá aqui o fim, né? O próximo elemento viria aqui para o fim da fila, e esse eu ainda posso colocar. Esse eu já não posso mais colocar, desculpa, é que eu tinha falado para vocês. A gente quer parar aqui, né, com um elemento vazio. Então o último a ser colocado foi esse 9. O que eu quero ver é se ao incrementar o fim, se ele vai encontrar com o início. Se o próximo valor do fim vai ser igual ao início, aí eu não posso colocar nada aqui. Mas eu tenho que ver qual é o próximo antes de ter colocado, certo? Aí entra de novo aquele problema. Eu tenho que ver o próximo antes de ter colocado. Deixa eu voltar aqui para o código. Tu vê que eu estava colocando antes de incrementar. E eu teria que primeiro... eu tenho que primeiro incrementar para ver qual vai ser o próximo. E depois... depois sim, daí ver se eu posso colocar ou não. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou passar isso aqui para depois. Opa! Desculpa. Eu vou passar essa linha 10 aqui, eu vou passar para depois do if. Lá para o final, tá? Eu vou tirar daqui e vou colocar aqui no final.
E esse fim, antes de eu mudar ele, eu vou dizer que o próximo, eu vou criar aqui um int next, é igual a fim mais 1. É o próximo, desculpa, vamos falar em português, né? Próximo, tá? O próximo vai ser o fim mais 1. E daí esse próximo sim, se o próximo for igual ao máximo, o próximo é igual a 0, tá? Eu faço isso com o próximo. E aqui eu vou testar daí, if. Se o próximo for igual ao início, o próximo seria o fim, né? Se o próximo for igual ao início, eu tenho que dar o erro de erro fila cheia. Aí eu vou colocar o elemento na fila no valor fim, que eu não mudei ainda, e depois eu vou dizer que o fim é o próximo que eu calculei. Tá? Só para tentar padronizar, vou botar esses abre colchetes aqui, esses abre chaves, desculpa, na mesma linha do if. Tá. Retomando, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Tá? Na inclusão, eu calculo já antecipa o cálculo de qual seria próxima posição da fila, tá? E eu vejo se essa próxima ultrapassou o limite da fila. Se ela ultrapassou, vai voltar para o início. Vai voltar para o índice 0, né? O limite, eu digo, não da fila, do array, né? O array é a estrutura que vai gravar a fila, né? Então, vamos lá, do início, aqui, ó, na linha 10. Aqui, nessa variável prox, eu calculo qual seria o próximo índice da fila. Se o índice for maior, se for igual, né, o índice maior que eu posso colocar no meu array, ele volta para 0, para ele dar aquela volta. Não, desculpa, deixa eu responder o Wesley. O Wesley está perguntando se não seria if prox mais igual ao início. Tá, primeiro, Wesley, que eu aconselho que vocês não façam isso, tá? Vocês vão ver lugares que vão dizer e recomendar vocês fazerem isso. É claro que, olha só, eu já dei um incremento aqui, Wesley, tá? O prox é igual a fim mais 1. Esse mais já está aqui. Prox igual a fim mais 1. Tá? Se eu tivesse prox igual a fim, eu podia fazer isso aqui, que nem tu está falando, tá? Mas aqui tem vários problemas aqui. Primeiro que esse teste que eu fiz aqui em cima, daí teria que ter sido feito antes do incremento. Depois do incremento. Não adianta eu testar primeiro e incrementar depois. Que eu posso acabar parando no índice que estourou meu array. Certo? Então eu não posso fazer eu tenho que fazer esse teste aqui em cima, olha. Antes do incremento. Quer dizer, após o incremento. Esse teste eu tenho que primeiro incrementar, depois fazer o teste. Então eu já fiz o incremento aqui. O prox é o próximo, é o fim mais 1. Se esse prox for maior do que o maior índice que eu posso ter no meu array, eu zero ele de novo e daí depois eu testo, entendeu? Não é duas depois do fim. É uma depois do fim. Vamos voltar aqui. Talvez, não sei se eu estou me enganando também, né? Posso estar me enganando. Mas aqui, olha, isso aqui já está cheio, entendeu? É uma antes. O fim está uma posição antes do início. Uma posição a mais e o fim encontra o início. Então o que eu fiz é que eu criei um prox. Vamos botar aqui em azul. Não, em roxo, tá? Vou botar em roxo. Eu criei um prox que já é o próximo. Eu coloquei o prox aqui, que é o fim mais 1. E daí eu vejo se esse prox é igual ao início. Entendeu? Aí eu já sei que está cheio. Daí tem que parar. Se o prox é igual ao início, eu tenho que parar.
Estão comigo? Tá? Faz sentido? Vou voltar para o código aqui. Então, é isso que eu fiz, olha, eu criei um proxy que já é a próxima posição, eu faço a volta se eu precisar, né, se for além do último valor, e daí eu vejo se esse proxy é igual ao início. Se for igual ao início, erro, tá? E aqui eu não posso fazer mais nada, eu encerro a minha função. Ele não retorna nada essa função, tá? Ele é um void, é uma função void, né? Ela não retorna coisa nenhuma, tá? Esse void pode ser omitido, tá? Eu não escrever nada, eu escrever void dá na mesma. Significa que essa função não retorna valor nenhum. Tá? Então eu dou um return sem valor nenhum, que encerra a função aqui. Deu um erro. Se não, eu coloco o valor na posição final e agora eu atualizo o final para ser o próximo. Tá? Vocês estão comigo? Tá tudo certo? Dúvidas? Que eu quero fazer mais uma coisa ainda aqui. E daí eu queria ter certeza que pelo menos até aqui a gente acompanhou legal. Conseguiram acompanhar? Podemos seguir? Vamos seguir então. Silêncio. Ninguém vai dizer nada. Tá ok? Vamos seguir. Se não tá ok, digam onde é que a gente pode conversar mais aí, falar, enfim, resolver alguma dúvida, ou se foi muito rápido. Tá? Vamos lá então. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Esse teste eu não preciso fazer dessa forma, tá? Em programação tem um operador que a gente chama operador módulo. Vocês já devem ter visto, se não viram, não sei. Mas assim, o módulo é um operador parecido com a divisão, só que ao invés de retornar o resultado da divisão, ele retorna o resto da divisão. Tá? Então o que a gente pode fazer, esse teste aqui, olha, na linha 11, 12, o que a gente pode fazer é o seguinte. Olha só. Se esse valor prox, o resto da divisão, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, vou escrever como comentário aqui. Por exemplo, tá, se eu tenho, o operador módulo, tá? 4 módulo 2 é 0. Porque o resto da divisão de 4 por 2 é 0. 4 dividido por 2 dá 2. Divisão inteira, né? 4 dividido por 2 dá 2, sobra 0. Tá? 3 módulo 2, isso aqui é 1. Por que é 1? Porque 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Tá? Então, sempre que a gente tiver um número, então 0 módulo 2 é 0. 1 módulo 2 é 1. 2 módulo 2 é 0. 3 módulo 2 é 1. Tá? Olha só que interessante. Se eu botar módulo 5 aqui. 0 módulo 5 é 0. 1 módulo 5 é 1. 2 módulo 5 é 2. 3 módulo 5 é 3. 4 módulo 5 é 4. Até aqui é porque a divisão não dá nenhum, certo? Eu divido 4 por 5, sobra 4. Tá? Então, qualquer número menor que 5, módulo 5, dá o próprio número. Certo? N módulo 5 é igual a N, se N menor que 5. Tudo bem? Ele copia o número. Tá? Então isso aqui é N. Isso aqui é N se N for menor que 5. Para 1, 2, 3, 4. Para 0 não, né? 0 tem que estar entre 1 e 4, claro, né?
0 dá 0. 1, 2, 3 e 4, copia o número. 1 módulo 5 dá 1, 2 módulo 5 dá 2, 3 módulo 5 dá 3, 4 módulo 5 dá 4. 5 módulo 5 dá 0. E 6 módulo 5 dá 1, 7 módulo 5 dá 2, e assim por diante de novo. Tá vendo que ele dá uma volta? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 0 de novo. 1, 2, 3, 4, 0 de novo. 1, 2, 3, 4, 0 de novo. O módulo, ele me traz justamente o artifício que eu preciso para poder dar aquela volta que eu estava falando. É simplesmente fazer o seguinte, a gente pode pegar, na hora de somar, eu calculo o módulo com o máximo. E eu posso apagar essas 3 linhas aqui, olha. Então, o prox é o fim mais um módulo máximo. O que vai acontecer? Se é um valor inferior a 10, ele é o próprio valor. Se for igual a 10, ele é 0. Ele vai fazer voltar a ser 0. Entenderam? Mesma coisa aqui embaixo. Então aqui, ao invés de início mais, eu faço início igual a início mais 1 módulo máximo. Beleza? E agora a gente tem o código completo. Tá? A gente vai ter que testar isso, então eu vou fazer algum código aqui para testar. Eu vou dar um inclui. Eu vou fazer uma fila menor, senão a gente vai ficar até amanhã. A gente tem que dar um tempo, um intervalo para vocês também se organizarem aí antes da próxima aula. Então, eu vou botar aqui 4, por exemplo. Uma fila de 4, é um buffer de 4 posições, tá? Então, eu vou dar um inclui 100, inclui 150, inclui 123. Tá, primeira pergunta é, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vai dar erro, vai dar fila cheia, vai encher a fila, não vai, vai dar algum erro, o que vai acontecer? Tenho 4 posições. O que acontece aqui? Nada, beleza, é isso aí. Por quê? Porque a fila vai estar cheia com 4 menos 1 posições preenchidas, ou seja, 3 ainda está dentro do limite. Tá? Se eu colocar mais um elemento, ele daria erro. Tá? Vamos tentar compilar primeiro. Eu tive um ponto e vírgula que eu esqueci. Aqui, né? Tá aí. Não deu erro nenhum. Não sei porque que ele demorou tanto para executar. Foi só a primeira vez. Tá. Tá. A minha previsão é que se eu incluir mais um número, né, ele vai dar um erro. Vai dizer que a fila tá cheia daí, né? Ó, fila cheia. Beleza? Agora a gente pode tentar remover elementos da fila também. Eu posso dar um printf dos elementos que eu vou removendo, né? Então, por exemplo, vamos remover já direto com printf. Para mostrar os valores que a gente vai tirando da fila.
Como é que eu botei o nome? É remove, né? Então, aqui, remove. Tá, eu imprimo direto o valor que eu estou removendo. Vou remover 3 valores. Coloquei 3, removi 3. Em que ordem eles devem aparecer na fila, pessoal? O que eu espero ver aqui? Aquelas perguntas bem assim, tipo, tá acordado? O que eu espero ver aqui? O que ele deve imprimir na tela? Em que ordem? Isso. Na ordem que foi colocada é a ordem que sai, né? 100, 150, 123. Tá. Vamos ver se é isso mesmo. Eu tive um erro aqui. Ah, lembra que a gente não podia usar remove, né? Retira, pronto. Retira. Porque é uma palavra reservada. Eu acho que era isso que a gente viu. Outra aula a gente já teve esse problema. Acho que era isso. Acho que era isso, né? Tá. Tá? 100, 150, 123, direitinho, né? Agora eu quero ver se a fila tá dando a volta, né? Para eu testar isso, eu posso colocar, já que eu tirei 3 elementos, eu posso incluir mais 3, né? Tá? Incluir mais 3 e imprimir eles também. Isso tem que funcionar, certo? Tem que imprimir na mesma ordem. Vai imprimir 6 valores nessa ordem. Eu coloco 3, tiro 3, coloco 3, tiro 3. Eu só vou ver todos os valores em sequência, né? Porque eu não enxergo quando estou incluindo, tá? Tá aí, olha, 100, 150, 123, 230, 233, 303. Só tinha 4 posições na minha fila, eu podia usar no máximo 3, né? Porque eu tinha que deixar uma sempre vazia. Ainda assim ele conseguiu rodar 6 elementos, porque eu ia tirando, incluindo e os ponteiros iam andando, certo? Tá? Isso aí é uma fila. É um pouquinho mais complexo, tá? Teve alguns detalhes aqui, mas não chega a ser difícil, né? É claro que que pilha é ridiculamente simples, né? Fila já começa a ter alguns detalhes ali que a gente tem que cuidar, mas tu vê como não chega a ser super complexo, né? Agora com o exercício eu espero que vocês também tenham a oportunidade de consolidar, assim, tentar ver se ficou alguma dúvida e tal, né? Pessoal, dúvidas? Algum esclarecimento, algo que não ficou muito claro? Podemos encerrar então? Tá, então um bom resto de tarde para vocês, uma boa aula com o professor Robinson. E eu não sei ainda se na próxima aula a gente vê ainda filas ou não. Eu queria começar a ver os exercícios. Eu acho que eu trago os exercícios e resolvo alguns com vocês na próxima aula. E o resto vocês ficam para tentar resolver no fim de semana, né? Tá? Então, até mais, pessoal. Uma boa tarde para vocês, tá? Tchau, tchau.